A gente conversa agora com o consultor, o Renato Barata Gomes, ele que é especialista em importação, exportação, atua aqui na região com a empresa Dama Exportação e Importação. Muito bom dia, Renato. Obrigado por estar aqui na Rádio H2O. Bom dia, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade aí e um bom dia aí a todos os ouvintes. Renato, seja bem-vindo, brigadão aí. A gente conversou com o Renato ontem, né? Quase que de última hora, para o Renato nos ajudar a entender as dificuldades do empreendedor catarinense. Especialmente, acho que a gente pode começar falando com tudo que está acontecendo agora, né, Renato? É tarifaço, é uma ameaça de suspensão de importação de um lado, enfim. O tarifaço impactou de alguma maneira a tua parte de importação e exportação, Renato? O tarifaço, ele sempre, toda medida, digamos, política e econômica, né, que interfere na competitividade das empresas brasileiras, de certa forma, acaba interferindo, né? Nós temos 1 ou 2 clientes que têm negócios com os Estados Unidos na exportação, então, naturalmente, pedidos cancelados, né? Os clientes aguardando uma definição agora do que pode ocorrer nos próximos dias, se as negociações podem avançar para uma melhora, se não é buscar novos mercados e tentar substituir esse mercado americano, que é muito difícil, porque são mercados enormes, né? É um mercado muito grande. Os produtos deles não ficaram fora do tarifaço, os produtos deles estão lá. Acabaram não entrando ali na isenção, então acabaram sendo impactados. Seriam que áreas esses dois mercados? Nós temos um cliente na área de bicicletas e um outro cliente na área de mineração. É complicado. E mineração que, aliás, é pauta do Trump conosco aí, né? É verdade que ele está de olho nas terras raras, mas enfim, acaba que passa um pouco perto disso. Renato, e no dia a dia, bom, só antes, tu comentou comigo ontem, algo que nós aqui até desconhecemos, de que só por algumas questões aí no último ano, ou nos últimos tempos, nós tivemos um aumento no custo no custo de importação gigante, falando em relação aí a containers. Queria que tu explicasse um pouco o tipo de dificuldade que tu lida aí nessa oscilação. Tu, claro, e o importador também, né? O empresário final e o teu cliente lida também com essas oscilações de mercado. A gente trabalha no comércio exterior desde 2009, né? Assim, literalmente com esse trabalho de assessoria. E para te ter uma ideia, tá? Um container de 20 pés, que seria o menor, custava em média $1.200, mais ou menos. Tá? Em 2000 e... Poxa, agora eu tenho que me lembrar certinho o ano, assim, mas foi um resquício da bolha imobiliária americana. Lembra aquela... 2008, a bolha imobiliária lá, né? Então, eu acho que para nós respingou em 2010, 2011, tá? Nós chegamos a ter esse frete que era 1.200, chegou a ficar $50. Nossa. Então, essa redução, imagina, quebrou bastante empresas ali de transporte marítimo, e aí muitas das empresas que permaneceram no mercado começaram a fazer joint ventures, né? Eles se juntaram, olha, vamos tirar rotas porque não tem demanda, e a gente diminuindo as rotas, a gente começa a lotar mais os navios novamente e tenta recuperar um nível de preço, para não quebrar todo mundo. A partir daquele momento, eu penso que as empresas, né, os armadores, que são os donos dos navios, né, passaram a entender, né, o poder que também eles tinham no momento que começaram a reduzir as ofertas, e são poucas empresas, né, Rafael? São empresas que dá para contar nos dedos, assim. Então, eles têm um poder muito grande no mercado. Tá? Então, a partir dali, essa movimentação de meio que um ajuste acordado de preços e uma tendência de quando a coisa aperta, eles elevam preços tirando rotas de navios. Bom, em 2020, ali início do 2020, final de 2019, a Covid, né, houve um caos no comércio internacional, por conta que a China parou as atividades descompassada com o resto do mundo. Quando a China estava parando, o Brasil ainda estava trabalhando, e daqui a pouco a China desabastece o mundo todo, e ali o frete chegou a, se eu não me engano, foi $14 mil naquela época.
Imagina um frete que era 1.200, chegou a 14 mil. A partir dali, o mercado mundial, o mercado internacional de logística nunca mais voltou a ser o mesmo. A gente costuma dizer que qualquer ruído, qualquer probleminha lá fora, ele já colapsa, ele já volta a ter problemas. Então, a partir de 2020, o frete nunca mais voltou assim a esse patamar. Então, aí só voltando agora ao período mais recente. Ano passado, o frete passou de $1.000 e poucos a 9 mil, e esse ano a gente passou de 1.400 para... Não, minto, nós chegamos a ter $900 e chegou ao pico ali de $6.600. Então, imagina, né, num processo de importação, vamos dar um exemplo que demora em torno de 3 a 4 meses entre a produção e a chegada da mercadoria. Tu coloca o pedido no momento errado, né, pagando um frete de 6.600, agora recuou para 3.300. Quer dizer, tu já saiu $3.300 defasado na tua competitividade porque tu pagou um frete no momento errado, né? E aí, fora aí, tu tem empresas que estão estocadas aqui com produtos que eles podem ter pago frete a $900. Então, o tempo de reajuste, né, porque o mercado ele vai se balanceando, é normal isso. Só que esse tempo de transição até reajustar os preços de mercado, né, o cliente consumidor final fica perdido, porque às vezes um fornecedor está oferecendo um produto a R$9, o outro está oferecendo a 5. Mas por que isso, se são produtos similares? Né? E às vezes a gente não está no dia a dia, né, envolvido com esse negócio do comércio exterior. A mídia fala muito pouco mesmo sobre essas questões de aumento do frete internacional ou do nível do frete internacional. Então a pessoa não sabe por que um está ofertando a 9 e o outro a 5. E aí passa 2, 3 meses, aquele que ofertava 5 aumentou para 9. Pô, sacanagem, né? Mas é a nossa realidade já desde o Covid, eu diria já desde dessa época pós-bolha ali do mercado americano, já começou a haver um escalonamento, né, e uma transição grande nessa questão de preço, mas depois do Covid mesmo tá bem complicado, assim. Os armadores, então, os donos de navio, eles têm uma espécie de um cartel, eles combinam entre eles aí e vão jogando com o mercado, já que são poucos, né? Ô, compadre, vamos conversar, é melhor do que eles estarem brigando entre eles montam um cartelzinho, é isso? É difícil falar, né, assim, dessa forma, mas eu de certa forma eu concordo sim, tá? Porque como são poucas empresas, eles sabem a realidade das cargas, todo mundo sabe o quanto que os navios, né, a ociosidade dos navios em um determinado período, começou a baixar a demanda, retiram rotas. Aí existe, por exemplo, o segundo semestre é sempre mais... ele é mais movimentado do que o primeiro. Por quê? Por causa de final de ano, festas de Natal, então muita gente trazendo coisas da China, né, enfeites e presentes e coisa e tal. Black Friday também, que é uma tendência ocidental, mas que vem crescente em vários países. Então, o segundo semestre ele tende a ser mais movimentado, por consequência, o frete já aumenta. Mas qualquer probleminha que acontece, então, só nos últimos anos, guerra da Rússia com a Ucrânia, o problema ali da invasão do Hamas em Israel, e depois os navios começaram a ser atacados ali no Mar Morto, ali no Mar Vermelho, né? E por esse ataque eles começaram a desviar rotas. Então, em vez de passar pelo canal de Suez, eles desviavam lá pelo sul da África. Então, tudo isso, o que acaba afetando? O navio demora mais para voltar para a base, desestabilização na quantidade de contêineres ao redor do mundo, que é um outro gargalo, né? Como distribuir esses contêineres para que não falte contêiner no lado e sobre no outro. Por exemplo, o Brasil é um exportador grande de produto refrigerado, congelado, carnes, né? Proteínas, enfim, para a Ásia. Só que o Brasil não importa tanto produto desse da China para cá. Como é que esse container volta para cá? Exatamente. Então, eles acabam ofertando um preço menor para os contêineres refrigerados para que eles voltem desligados com algum tipo de carga ali dentro. Enfim, né? Então, todas essas dinâmicas afetam bastante e eu aí acredito, sim, que hoje há uma conversa ali, mesmo que informal, né, para que esses preços sejam reajustados, e eles fazem isso como? Retirando rotas de navio. Então, essa semana, aquele navio que saía da Ásia para cá não vai ter. Só na
próxima semana. Com isso, eles ganham mais tempo para, né, carregar mais os navios que vão sair na semana seguinte. Isso Então, tem sido uma dinâmica bem constante aí nesse nosso mercado. Eu acho que só essa conversa contigo já dá uma ideia dos desafios aí do empreendedor brasileiro. Claro que o do comércio, o varejista, o cara que trabalha muito com a importação, já passa por isso, né? Já vai mexer. Mas tem o outro lado, que é o que a gente quer conversar agora contigo, sobre o exportador. Porque ele está na mesma oscilação, né? Ele tem o custo do produto dele, ele tem um custo Brasil que é caro, ele sabe, mas ele vai depender, quando ele quer exportar. Existe um percentual, desculpa, Renato, de exportação via transporte naval e via, eu acho que a outra forma seria via aérea, mas eu não sei se existe aí um percentual. Eu acredito que a grande maioria seja através de transporte naval, né? Através de navios, né? Isso. O transporte marítimo, assim, eu não vou ter o número exato, tá? Mas eu diria que talvez 90% do transporte internacional, principalmente o transatlântico, né, o que vai cruzar algum tipo de oceano, acaba sendo muito mais vantajoso em termos de custo, né, para trazer via marítimo, ou enviar, né. O aéreo ele acaba sendo muito utilizado para peças pequenas, com alto valor agregado, então, sei lá, joias, algum tipo de componente eletrônico, né, tecnológico, que ele é pequeno e muito caro. Então, esse acaba que o aéreo vale a acaba pena. sendo vantajoso, né? Mas qualquer tipo de carga que é volumosa, pesada e tem um custo não muito elevado, tem um custo médio, né, de baixo valor agregado, quase que inviabiliza fazer o aéreo, né? A não ser que seja uma carga urgente, né? A minha fábrica está parada porque eu preciso de um motor ou de uma máquina, né? Aí, às vezes, o importador ou exportador acaba enviando a qualquer custo para não parar uma produção ou para não gerar algum desgaste maior, né? Renato, com a tua experiência, qual o principal produto de exportação da indústria catarinense aqui, da nossa região, do sul catarinense? Ou quais os principais, né? A mineração é forte, a parte agro, né, toda essa parte de commodity, carnes, produtos de proteína animal, tanto suína quanto frango, com certeza aí estão entre os rankings dos produtos mais exportados. E aí, para esses caras, quais são os principais desafios, falando em logística mesmo, para poder exportar, para poder vender para fora aí? Eu diria assim, ó, se for elencar em talvez dois grandes grupos, tá? Eu falaria o primeiro ponto, infraestrutura, tá? Então, o que acontece? O Brasil, ele, né, historicamente, ele é muito dependente do modal rodoviário, né? Então, nas exportações não é diferente, a carga para chegar nos portos ou aeroportos, ela vai passar pelo modal rodoviário. Até em Santa Catarina a gente tem algumas linhas, né, ferroviárias, né, aqui para escoar, por exemplo, o carvão. Até tem um Porto Seco aqui no sul de Santa Catarina também, que acaba escoando via ferrovia para o porto de Imbituba, né? Só que em contrapartida, Imbituba também não tem tantas rotas. Então, acaba que muita carga que vai para Imbituba, muitas vezes ela tem que ser deslocada também posteriormente para outros portos como Navegantes, Itajaí ou Itapoá, né, que são São Francisco também em alguns casos. Então, a nossa integração multimodal ela ainda precisa de muita melhoria, sabe? Isso é algo que a gente bate muito aqui, né, da importância dos trens e da malha ferroviária para escoamento da exportação. E isso também, obviamente, ajudaria na importação. Sabemos que são investimentos altos, mas um país do porte do Brasil, né? Inclusive para o mercado nacional, né? Mandar um produto aqui de Santa Catarina lá para o Nordeste ou para o Norte é caríssimo, né? No modal rodoviário. Então, isso acaba impactando bastante. Problemas, eu digo assim, de instabilidade política, né? Vou dando exemplos aqui da nossa realidade nos últimos anos. Poxa, nós temos o porto de Imbituba, Navegantes, Itajaí, Itapoá e São Francisco. Vamos botar 5 portos aí principais. Itajaí ficou parado 2 anos, porque a concessão da empresa, né, de uma das partes, que era a parte de concessão privada,
que era tocada pela empresa APM, que eles chamam, empresa sueca, acabou a concessão e essa concessão não foi renovada, por problemas de burocracia da licitação, por problemas políticos também, que acabaram impactando. Então, um porto que é municipal, numa cidade onde vive do porto, ficou parado 2 anos. Então, imagina o impacto para a cidade de Itajaí, esse período que ficaram sem movimentação na parte privada do porto, né? Então, isso teve um impacto gigantesco. E aí, para o exportador, para o empresário que quer escoar sua carga, é uma opção a menos de tu estar cotando uma opção logística, cotando, né, uma opção de porto, tu perde uma opção de comparativo, né? E sobrecarrega os outros portos. Então, para te ter uma ideia, durante o processo de licitação, onde ainda o porto estava parado, a Portunave, que foi uma empresa, que é o Porto de Navegantes, eles estavam na briga para pegar essa concessão, haviam ficado, se não me engano, em 3º lugar, tentaram ali, né, através de contestações para ver se eles conseguiam pegar o porto, não conseguiram pegar a concessão do porto de Itajaí, mas eles estavam tão confiantes que eles começaram a fazer uma reforma. Então, o Porto de Navegantes tinha 2 berços, na reforma ficaram com um berço operante. Então, e aí não pegaram a concessão e o porto ficou parado. Conclusão, ficamos com, digamos, 1,5 porto a menos do que nós tínhamos de oferta em Santa Catarina. E tudo isso acaba impactando, claro, naquela empresa que está querendo exportar, no pequeno empresário que tinha calculado um preço e agora tem que calcular outro, porque ele tem que levar até Itapuá, por exemplo, a sua carga. Então, tudo isso acaba tendo um impacto muito grande no custo, né? E na competitividade da empresa brasileira exportadora. O querido Júlio aqui está mandando um recado, diz: Bica, não esquece que tem o transporte rodoviário de exportação, ele está falando, né, para os países aqui da América Latina, né, o que a gente exporta para o Uruguai e a Argentina, enfim, isso vai, a maioria é via rodoviária, porque é inacreditável, em cima do que tu falou, as nossas ferrovias não conversam um estado com o outro, né, cara? É uma coisa absurda, a gente não tem uma ligação ferroviária no Brasil, cara. Isso aí, assim, eu acabo indo bastante para a China por conta das feiras, enfim, e levo clientes para lá. E aí tu chega lá na China, falando pessoa física, né? Tu desce no aeroporto, do aeroporto, normalmente, dependendo das cidades maiores, tu já tem um trem-bala que te leva do aeroporto ao centro da cidade, quase que sem parada, é um trem direto. Chega na estação principal de trem, já conecta com o metrô. Do metrô, tu desce da estação, tem a bicicletinha elétrica que tu aluga ali com o aplicativo, o QR Code, já sai de bicicleta, chega no hotel, quase que sem pisar no chão. Então, é incrível, assim, a infraestrutura que se tem. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, nós falávamos que o Brasil tinha mais potencial que a China de crescimento e desenvolvimento. E hoje nós estamos aí, depois de 20 anos, e se eu comparo o Brasil e China, estou falando só em termos de infraestrutura, tá? Claro que a China tem os seus gargalos, né, políticos, né, tem a sua filosofia de vida também um pouco diferente da nossa, mas falando em infraestrutura, eu presenciei, né, eu estou lá todo ano, e eu presenciei, hoje eu digo assim, que o Brasil, em termos de infraestrutura, eu posso falar assim, olha, com bastante segurança, nós devemos estar há uns 300 anos atrás da China. Que coisa louca isso. Falando em termos de infraestrutura. Então... Deixa só eu acrescentar, desculpa, a gente está variando do tema, mas é porque tu está falando de infraestrutura e eu vi uma entrevista agora, semana passada, se eu não me engano, do professor Nicoleles, um dos principais cientistas brasileiros, né, cara, comanda o Instituto do Cérebro lá em Natal, enfim. E o professor Nicoleles disse que não só em infraestrutura, ele disse, cara, hoje a China já tem, das 10 melhores universidades, 8 são chinesas no mundo. É dizer, assim, o investimento deles em ciência, em investimento em pesquisa, é tão grande que hoje, das 10 melhores universidades do mundo, 8 já são chinesas. Quer dizer, é um investimento em áreas que a gente fraqueja muito, né, Renato? Eu gosto muito, assim, de acompanhar essa evolução da academia, né? Eu acabei também de estudar fora, então a gente fica sempre acompanhando, né, essa movimentação. Eu estudei na Alemanha, e na época nós éramos em 30 alunos, tá? Na nossa turma ali.
eram 30, de todo mundo. Acho que eram mais de 50 países, se eu não me engano, entre as turmas que eu estava ali. Isso pegando o veterano, né? Porque a gente ficava 2 anos, então tu acabava tendo contato com o veterano e depois com os nossos novatos. Então, ali numa linha ali de 90 alunos, mais ou menos 50 países diferentes. E grande parte dos alunos eram chineses, em quantidade, claro, porque também é um país gigante de população, né? Mas era engraçado, porque a maioria deles com bolsa, aí depois, quando terminava, tu voltava para o país para trazer o conhecimento, né? Claro, tinha algumas exceções, né? Tipo, 2 meninas casaram lá com alemães, no final das contas acabaram ficando, mas muitos retornaram ao país. Então, eu na época, a gente acabou recebendo bolsa de uma empresa alemã, mas antes de ir, né, cruzei aí um monte de empresas para tentar uma ajuda de custo e a dificuldade que era, e o governo, não, mestrado fora não tem nenhum tipo de bolsa, né? Então, que eu acho que o governo brasileiro pensa que o brasileiro vai e não volta, né? Então... A legislação brasileira, isso de sempre, né? Entra governo, sai governo, não incentiva a pesquisa, né, cara? O setor privado é quase proibido de fazer pesquisa. Tem um problema muito grande. A gente depende de universidades públicas para pesquisa e a universidade pública tem pouco recurso. Então, é um desincentivo total, né? É uma coisa de, olha, não vamos pesquisar, não vamos avançar nisso. Vamos vender commodities só, vamos vender commodities. E é uma tristeza. Bom, e a China tem investido muito também na escola de base, sabe? Então, eles têm até eles copiam um pouco o modelo americano, de certa forma. Então, eles têm as escolas... O antigo, né? O modelo antigo americano, não o atual. Isso. Por exemplo, a escola, tu coloca o teu filho na escola que é mais perto da tua casa. Então, eles me falaram, por exemplo, aquela escola que começa a se despontar e ela começa a ser uma escola preparatória para essas grandes universidades, essas que estão nos top ranking hoje mundiais na China. Essa escola fica tão valorizada que todo mundo quer se mudar para o bairro para poder colocar a criança naquela escola. Então, acaba movimentando toda a economia do bairro por conta da escola. E as universidades também, assim, muito aplicadas, né, na tecnologia. Então, é uma pesquisa... ciência mesmo na veia, sabe? Porque aí tu aplica isso na indústria. Isso eu via muito na Alemanha também. Porque na Alemanha tu ia no laboratório, eu trabalhei nos laboratórios lá, quase que 100% dos projetos não é um projeto da cabeça do professor. É um projeto lá de um sistema de freio para BMW, é um projeto para uma inovação numa escada rolante da ThyssenKrupp, entende? Então, todo projeto de pesquisa aplicado à ciência, né? Aplicado ao mercado. E isso no Brasil eu sinto também falta, sabe? Dessa aproximação entre a universidade, né, técnica especializada, com o mercado. Né? Então... E acho que enquanto a gente não entender isso, eu vejo algumas vozes reclamando disso no Brasil, mas são poucas, são muito poucas. Aliás, recomendo. Miguel Nicoleles, ele participou do Roda Viva da TV Cultura, acho que agora 15 dias atrás. Um espetáculo muito bacana, vale a pena acompanhar. Mestre Renato, eu sei que eu tenho que te liberar, quero te agradecer demais aí, avisar o Ramon Correia que estamos te ouvindo aqui. Ramon, fica tranquilo, tá? Que nós estamos no ar com uma entrevista. Já a gente libera aí o áudio pro Ramon que vai fazer um programa externo aqui da rádio. Meu caro Renato Barata, pra gente liberar, dá uma dica para quem de repente está com a sua indústria, tem um produto que pode interessar pro mercado externo, né? Tem um produto que pode ser atrativo. Qual o passo? Como é que ele estuda? Como é que ele desenvolve aí um projeto de exportação? Essa é uma ótima pergunta, tá? Porque muita gente hoje ainda pensa, né, que a exportação é só para os grandes empresários, para as grandes empresas, e hoje o mercado está muito aberto, apesar de todas as dificuldades. Muitos países enxergam o Brasil como um potencial fornecedor. Tá? Então, ali até naquele comentário do transporte rodoviário, né, ele tem toda a razão. Né? Hoje, nossos clientes, a maior parte, atua na América do Sul, e então a gente usa muito modal rodoviário aqui para Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, inclusive, Bolívia, né? São os principais, Paraguai, os principais mercados que a gente trabalha, e todos eles com modal rodoviário, por ser mais rápido e também acaba sendo mais competitivo. Então, aquela pessoa que está querendo
começar, o primeiro ponto é entender, né? E aí existem alguns softwares, né, que proporcionam, né, qual país tem o maior potencial de compra de um determinado produto. Então, esses softwares, inclusive, são públicos, né, conseguem buscar, através da classificação fiscal do produto, né, os países com potencial venda. A partir dali, né, estudar um pouco esse mercado, e hoje a internet facilita bastante para conhecer melhor o mercado potencial, verificar, né, preço, insights, para tentar enxergar se o meu preço é competitivo ou não, com quem é que está entrando nesse mercado, tentar encontrar os potenciais concorrentes, para daí formar o seu preço de exportação. Na exportação existe uma série de incentivos fiscais, então vários impostos são zerados na exportação. Então eu diria que o primeiro passo é esse, fazer essa análise inicial para tentar identificar a viabilidade do produto e a partir daí, de repente, procurar alguma empresa especializada que possa ajudar nessa parte operacional, documental, né? E se capacitar. Eu acho que um dos pontos mais importantes é o conhecimento mais amplo assim, sobre todo o processo, que dá mais segurança e faz com que as empresas consigam ter sucesso lá fora, porque certamente nós temos muitas empresas boas, muitas empresas ótimas, aqui em Santa Catarina, inclusive, né, com potencial de exportação, mas que às vezes por um certo medo, receio, por achar que é algo muito complexo, acabam deixando essa oportunidade de lado, né? E exportar é uma forma de balancear, né? Então, eu não vou exportar 100% da minha produção, mas numa eventual crise no mercado nacional, de repente algum país consegue suprir isso, as questões cambiais, né? Hoje a gente está com o dólar num nível alto, então acaba sendo interessante para exportação, porque o nosso produto acaba ficando mais competitivo. Então é uma forma de balancear a sua microeconomia ali da empresa. Rapaz, é tanta coisa para falar contigo, vamos ter que marcar uma outra hora. Agora tu falou em dólar alto, eu já estou lembrando dessa proposta de uma outra moeda. A gente tem que entender aí essa questão de exportação, qual é o primeiro passo, quem é que o empreendedor pode procurar. Enfim, é um mundo de informação, Renato. Eu vou já te deixar um pré-convite para a gente fazer uma outra roda de conversa aí, cara, para falar mais sobre isso. O tema, ao menos eu acho muito bacana, até como incentivo aos nossos produtores aqui, que muitas vezes não sabem, ou como tu disse, tem medo, acham que é muito complicado, enfim. Te agradecer. Tem contato para quem quiser informação contigo, de repente bater já começar a trocar uma informação, pode buscar contato contigo, Renato? Claro, pode acessar o nosso site, que é www.damacomex.com, e o nosso telefone, que é o 48-3413-9720. A sede é Criciúma, né? Criciúma, isso. 3413-9720. Ô, Renato, só antes de encerrar, só para o pessoal ver as possibilidades, que tipo de produtos vocês, a tua empresa, né, orienta, assim, que clientes vocês produtos os clientes de vocês exportam, assim, alguns exemplos. Então, hoje a gente tem uma empresa nessa área de bicicleta, é uma empresa aqui da região também sul, eles trabalham com toda a parte de óleos lubrificantes, produtos para lavação de bicicleta, trabalham com a área têxtil também, tudo para o ciclista e para o equipamento, né, para a bicicleta. Nós temos um cliente que trabalha com um produto que é um grampo para fazer manutenção em correia transportadora, tanto de mineração, mas também acaba atendendo qualquer indústria que tem algum tipo de correia que precisa de manutenção. Então, aeroportos, essas correias de esteiras, a indústria alimentícia. Então, é uma empresa também bem específica, bem nichada, né? Temos uma empresa que trabalha com revestimentos de parede para banheiro e com um material diferente, material plástico. Trabalhamos com uma empresa que vende roletes, também para mineração, roletes, toda a parte de estrutural ali para as correias transportadoras também. Trabalhamos com um cliente que atua na área de cosméticos e nutracêuticos também. Então, a indústria alimentícia de suplemento alimentar. Acho que esses são alguns exemplos assim. Bacana. A maioria e o grande leque hoje é mais importação. O nosso foco é que quando nós começamos o dólar estava 1,70, eu acho, na época. Então, na época o dólar não era muito favorável à exportação, as pessoas até não queriam nem começar por isso. Uhum. E eu falo hoje ao contrário, né?
o dólar não tem que ser um empecilho, porque de alguma forma o mercado vai se adaptando e a gente encontra caminhos. Eu vejo isso pelos meus clientes que já estão há anos aí exportando, né? Tem clientes que exportam equipamentos também para a indústria cerâmica. Então, o dólar não acaba não sendo um empecilho, mas grande parte dos meus clientes hoje são empresas de pequeno e médio porte, né? E isso é o que me deixa contente, porque a gente quebra um paradigma de que só as multinacionais, só essas grandes corporações é que conseguem ter acesso ao mercado externo e na verdade, nós somos feitos de pequenas empresas, né? Várias pequenas empresas, eu acho que é o que compõe mesmo o cenário brasileiro. É claro que a gente agradece aos grandes empresários, às grandes empresas, porque são fundamentais, né? Levam o nosso nome para fora e levam a qualidade do mercado brasileiro para fora, e isso acaba possibilitando que sejamos uma vitrine também para os pequenos, né? Mas temos que também os pequenos empresários tá participando desse mercado global, porque é um mercado gigantesco, de muitas oportunidades. Maravilha, olha, que entrevista legal, Renato. Quero te agradecer. Primeira vez que converso com o Renato Barata, que antes, Renato, eu trabalhei numa empresa em Criciúma. Tu tinha na outra empresa, vocês patrocinaram a nossa jornada esportiva lá, mas o contato era com o J. Del Fabro, eu nunca tinha conversado contigo, então, primeira vez aí que converso, e pô, muito bacana, cara. Obrigado por essa atenção, seja bem-vindo aqui na H2O, e por favor, não ressabie, aceite outros convites aí que a gente vai querer mais um pouco de orientação sobre essa importação e exportação aqui. Seja bem-vindo, brigadão. Poxa, agradeço mesmo de coração, para mim foi um prazer, eu adoro falar sobre esse tema, me senti muito, muito à vontade, então agradeço a vocês aí pela oportunidade e a todos os ouvintes ali por terem escutado essa entrevista. Show de bola, abração.